Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Humanigia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 35, né? A gente corrigiu aí a do calendário, né? Bem interessante. E agora a gente vai para a questão 35. Beleza? É caderno azul, né? Em 2019, primeira aplicação caderno azul. Beleza? Então tá. A questão 35, ela é bem interessante, né? Ela é uma questão também de saúde pública em relação, né, ao corpo, né, estética. É uma coisa que é interessante, né, que a gente fez a resolução do Enem de 2014. Se a gente for analisar aqui, o Enem aborda muito esse tema, né? Pelo fato de ter vários temas aí em relação a isso. Então, é muito importante esse tema ser abordado aí na questão de saúde pública e cobra bastante, né? E essa questão também achei interessante, né? Porque no Enem de 2019, se eu não me engano, acho que no Enem de 2014 também teve questões assim de saúde pública. E agora a gente também vai fazer uma questão aí em relação a esse assunto de saúde pública. Então, ele gosta muito de abordar temas assim em relação, né, à saúde pública, questões sobre estética, né, sobre mídia também. É muito importante, beleza? Então tá, então vamos para a questão aí. A questão 35, o texto descreve o seguinte: no Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com o peso corporal, com seu peso corporal, sendo que 95% se sentem insatisfeitas com seu próprio corpo. Revista aqui no caso, né, Corpo, Ciência e Mercado. Aí a pergunta, ela vem trazer o seguinte: a preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, né, quais seriam esses distúrbios aí? A. Anorexia e bulimia. B. Ortorexia e vigorexia. C. Ansiedade e depressão. D. Sobrepeso e fobia social. Ou é sedentarismo e obesidade? Pause o vídeo aí, tentem fazer. Vamos ver se vocês também vão acertar, beleza? Bom, galerinha, tentaram fazer? Pausaram o vídeo aí? Bom, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. A questão se trata sobre anorexia e bulimia. Interessante, né? Parece ser uma questão aí de ciências da natureza, né? De biologia, mas é uma questão de linguagens, né? Justamente por tratar de textos, né? As questões de linguagens do Enem também tratam questões de saúde pública. É só para pontuar aí para vocês. Mas voltando à questão aqui, no caso é anorexia e bulimia, porque olha só, né, o texto vem descrever isso pra gente, né? A preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como, então, a preocupação excessiva com o peso, né? Então é importante vocês saberem diferenciar, por que não são as outras? Olha só, ortorexia e vigorexia. Não, né? Não a pergunta vem trazer pra gente a preocupação excessiva com o peso. Então, essa preocupação aí vai desencadear o quê? São exatamente as doenças relacionadas à preocupação excessiva com o peso. E quais seriam essas doenças? Por isso que é a letra A, entenderam? Aqui no caso, se a gente for analisar essa opção, né, o que seria aí ortorexia e vigorexia aqui que a questão traz pra gente, né? A ortorexia no caso aí, a preocupação em alimentação saudável, né? Em excesso, mas aqui não é o que a questão tá pedindo, ela trata de um problema de saúde, né? E no caso aqui, a vigorexia é a prática, né, excessiva de exercícios físicos, também é uma preocupação aí com a saúde, mas não é no caso aqui igual a anorexia e a bulimia,
que são casos mais sérios que o texto vai descrever pra gente, olha só, com base na estética da magreza, bastante grande, né, aqui no caso, olha só, insatisfeitas, mulheres insatisfeitas com seus próprios corpos, né, aqui no caso, com seu próprio corpo, então vem trazer uma preocupação, né, em relação a isso, por isso que a anorexia e bulimia, que são doenças graves, né, no caso a ortorexia e vigorexia não deixam de ser doença, né, por ter excessivo aí preocupação com a saúde, mas em relação à anorexia e à bulimia, são casos mais sérios, né, que podem levar à morte, né, então podem ser fatais. Aqui no caso o texto já direciona uma característica aí de preocupação em relação à magreza, né, em excesso, quando ele traz aí mulheres insatisfeitas, né, estética da magreza. Então, é isso que é a alerta que o texto vai trazer pra gente, por isso que não são essas outras, né? Você poderia confundir com ansiedade e depressão? Também, né? A depressão causa aí, no caso, insatisfação, mas aqui em relação a características físicas, né? A algo mais sério aí em relação à preocupação com o próprio corpo, não que a depressão, gente, não deixe de ser sério, né? Todas as doenças devem ser analisadas de maneiras específicas, né? De cada uma, de maneira subjetiva, mas aqui no caso, o que o texto vai direcionar para a gente é sobre anorexia e bulimia por questões de estética aqui do corpo, entenderam? Então tomem cuidado aí para não confundirem, tá bom? Por isso que a letra A não é também, cuidado para não confundirem, mas por isso que não é também ansiedade e depressão, porque o texto já direciona aí um parecer em relação à magreza, à estética aí do corpo que está associado a essas doenças. Sobrepeso e fobia social, aqui no caso, preocupação excessiva com peso. Então, aqui no caso, não é a preocupação em sobrepeso e fobia social. O texto traz, ao contrário, né? Ele vem direcionar para a gente a preocupação em ser magro, a preocupação excessiva em magreza, a questão de estética, né? Então, já vai direcionar aí a práticas excessivas aí para se perder peso, a doenças que vão ser desencadeadas aí devido a esse fator aí com a preocupação à magreza. Por isso que também não é AD, beleza? E nem sedentarismo e obesidade. O texto traz, olha só, vocês poderiam confundir porque o texto traz uma questão aí de doenças em relação ao sobrepeso e à obesidade. Mas quais seriam essas doenças com a preocupação? Entenderam? Perceberam a diferença? As doenças relacionadas à preocupação e as consequências aí do sobrepeso e a obesidade, que no caso seria aí a anorexia e a bulimia, beleza? Por isso que é a letra A, tá bom? O texto vem trazer isso pra gente, né? No Brasil, disseminação, olha só, de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza. Então, existe uma preocupação, olha só, ele relata aqui, né, que mulheres estão insatisfeitas aí com o seu próprio corpo. Então, isso vai desencadear esses dois tipos de doenças, né? Uma questão de saúde pública aí, que geraria essas doenças que estão relacionadas a isso, que no caso aqui entra como anorexia e bulimia, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, cuidado para não confundirem. E uma coisa interessante, né, já que esse tema, o Enem traz bastante questões aí de saúde pública e coincidiu que a gente fez duas questões aí em relação a isso, né, a questão de estética de corpo, e gente, essas doenças são preocupantes. Vocês sabiam, já que aqui no caso, né, anorexia e bulimia, mas muita gente não sabe. Vocês sabiam a diferença entre anorexia e bulimia? Vou deixar aqui no site para vocês, olha só, vou ler um pouquinho para vocês. Mas em relação à questão, se vocês marcaram a letra A, parabéns para quem marcou a letra A e acertaram aí, viu? Então não confundam, né? Tentem entender aí qual caminho que o texto está direcionando, qual o objetivo dele. Aqui no caso, associação a essas doenças, porque o texto já foi direcionando aí a insatisfação, né, em relação à magreza. Espero, né, que tenha ficado esclarecido para vocês. Uma coisa importante aqui que eu vou deixar para vocês, só esse ponto aqui que eu acho interessante abordar para vocês, já que o Enem trouxe essa questão aí em relação a esses dois tipos de doenças, qual a diferença entre as duas, porque muita gente não sabe, né? Anorexia e bulimia, apesar de estarem juntas associadas,
Tem diferença. Então, qual que é a diferença das duas? Olha só. Eu vou ler aqui para vocês, vou deixar o site aqui para vocês, olha só. Os dois distúrbios, né, que estão relacionados à alimentação, né, da alimentação, são graves e devem ser diagnosticados e tratados quanto antes. Atualmente, milhões de pessoas lutam contra a balança e tentam inúmeros métodos para conseguir perder peso. Algumas até fazem uso de medicamentos que prometem um emagrecimento rápido, porém a busca incessante pelo corpo perfeito pode acabar produzindo um efeito contrário e levar ao aparecimento de distúrbios alimentares graves, que no caso, né, como a bulimia e a anorexia. Aliás, você sabe diferenciar esses dois problemas de saúde? A bulimia, então, o que é? Olha só. A bulimia é caracterizada por episódios de compulsão alimentar seguidos de arrependimento, já que acaba em vômito forçado. Já a anorexia, de forma geral, é marcada por comportamentos restritivos em relação aos alimentos em função do medo de ganhar peso. Perceberam a diferença, né? Então, uma difere da outra, mas estão associadas, né? Olha só. Segundo o psicólogo Wesley Carneiro, do Hospital Sender Medical Center de Belo Horizonte, existem outras características que diferenciam os dois distúrbios. As principais estão nos sintomas e na saúde física dos indivíduos. Enquanto os casos de anorexia são muitas vezes identificados a partir de pouca ou nenhuma ingestão de alimentos, olha só a diferença aqui também, né? Que implicam numa perda acentuada de peso, indivíduos que sofrem com bulimia podem manifestar um corpo aparentemente dentro do padrão saudável ou até com quadro de sobrepeso, comenta o especialista. O psicólogo lembra que ambos são transtornos alimentares relacionados ao medo de ter um corpo gordo. Em relação aí, por isso que, né, a questão vai direcionando pra gente aí, por isso que está direcionada exatamente a este ponto aí, em relação, né, à estética do corpo, né? Olha só, cujas causas possíveis incluem uma combinação de fatores ambientais, sociais e culturais, além de predisposição genética. Uma curiosidade citada por Wesley Carneiro é que essas doenças não são exclusivas do público feminino, como muitos podem imaginar. Então, também existem essas doenças no público masculino, né? Olha só, vale ressaltar a necessidade de abandonar o estereótipo de que a anorexia está ligada à imagem da menina magra e a bulimia aos episódios de vômitos após a alimentação. Homens que se manifestam restrição também alimentar, acompanhado de um excesso de exercícios físicos, podem configurar um quadro de bulimia, sendo importante uma avaliação, né, caso a caso, por um profissional de saúde adequado, afirma o especialista. Ele também alerta de maneira geral que os dois transtornos são acompanhados por uma preocupação excessiva relacionada ao ato de se alimentar, de distorção e insatisfação com a imagem corporal. Alterações físicas, como uma mudança significativa em relação ao peso, e em um curto período de tempo pode ser um sinal importante. Então, é importante que as duas, ambas são doenças, né, importantes que devem ser levadas a sério, né? É necessário tratamento. Olha só, como que é feito esse tratamento? Deve ser feito quanto antes para que o tratamento se dê nos primeiros sinais de prejuízos nas atividades diárias do indivíduo, como, por exemplo, fraqueza e falta de energia ou dificuldade de comer em público ou em evento social. De acordo com o psicólogo, é de fundamental importância que, uma vez identificados os sinais desses transtornos alimentares, o indivíduo possa contar com o suporte da equipe multidisciplinar e apoio da família. A psicoterapia se faz em extrema importância em função dos comportamentos emocionais e a autoestima prejudicada, enquanto um suporte nutricional é eventual, utilização de medicamentos que podem ser grandes aliados no processo, comenta o especialista. Por quê, né, gente? Essa doença atinge o psicológico, né, o físico e o nutricional, aqui no caso o físico da pessoa. Então, elas são de extremas importâncias, né? Ela é de extrema importância, ambas as duas, né? E elas precisam de um tratamento, né? Tanto tratamento nutricional, tratamento médico, psicológico aí, para o indivíduo que sofre dessa doença poder se recuperar. Então, ambas estão relacionadas aí à questão de ideia de sobrepeso, né? Uma questão psicológica aí que afeta bastante, né, a vida das pessoas aí que infelizmente sofrem
com essas doenças, né? Como voltando aqui na questão, o texto traz em relação a características físicas do corpo, né? Em relação à doença, sobre isso, as duas doenças aí, ambas estão aí ligadas. Espero que vocês tenham entendido a diferença entre as duas, né? Que tenha ficado esclarecido, porque pode parecer que não, mas ambas têm diferenças aí, mas estão juntas aí nessa característica de transtornos alimentares, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês, né? Esse vídeo é importantíssimo, né? O Enem gosta de abordar questões assim públicas, parece também, né, uma questão aí de biologia, né, da natureza, mas é uma questão de linguagens por trazer textos, né? Então, as questões de linguagem gostam muito, né? O Enem gosta muito de cobrar questões aí de textos, mas não deixa de ser uma questão aí de saúde pública também, né? Então, é muito importante. Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês com esse vídeo aí. Não deixem de curtir, de se inscrever, que vai estar ajudando bastante. Compartilhem esse vídeo também, se alguém tem curiosidade em saber em relação a essa doença, né? Uma questão importante, né? Um assunto importante que deve ser levado a sério, né? Deve ser divulgado. Espero ter ajudado vocês aí, né, em relação aí à questão. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens também. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, que vai estar ajudando bastante aqui no canal. E bons estudos para vocês. Até a próxima!